Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, né? E também da Prismac Turismo, que fica no Garvey Park Hotel, no setor hoteleiro norte, e é a agência que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Mas agora vamos falar um pouquinho também sobre a saúde da mulher. E para falar sobre a saúde da mulher, temos aqui a doutora Quitéria. Bom dia. É um prazer estar aqui outra vez falar sobre a saúde da mulher. Estamos no mês da prevenção do câncer de mama. O câncer de mama ainda hoje é uma das doenças que mata mais mulheres no mundo inteiro. Hoje, infelizmente, na rede pública, no SUS, é 37% da população que tem acesso a fazer um exame de mamografia. Uma coisa que eu não concordo muito na saúde pública é que a idade da mulher para se fazer o exame da mamografia é a partir dos 50 anos. Porém, na rede privada, a gente faz a mamografia a partir dos 40 anos. Quando a gente vai pedir uma mamografia em qualquer centro de saúde, tem que justificar por que essa mamografia numa mulher de 38, numa mulher de 40 anos. Às vezes ela tem até uma lesão precoce de câncer de mama, ou muito menos de que 40 anos, 30 anos, tem um câncer de mama e a gente não sabe. Tem que fazer sim a mamografia, a ecografia. Esse acesso tem que ser livre para todas as mulheres, a partir dos 40 anos aos 50 anos, ou antes, se ela tiver uma queixa, tipo um nódulo, um tumor. Observem, mulheres, se você tem um nódulo mamário endurecido, fixo, sem ser aquele nódulo que seja móvel, que quando a gente palpa a mama da gente e observa que tem um nódulo que é duro, que não é móvel, esse nódulo é um nódulo suspeito. Exija em qualquer rede pública sua mamografia, sua ecografia e peça um exame característico com o mastologista ou com o ginecologista para fazer sua palpação mamária. Enfim, observe no banho, o banho é fundamental porque desliza a água com a mão e você percebe se você tem nódulos na mama, em ambas as mamas. Qualquer dúvida, procure seu ginecologista, procure qualquer profissional da área da saúde, que seja da saúde, o ginecologista ou o mastologista, para que você realize seus exames. Porque hoje, Ribeiro, está muito difícil fazer exame de mamografia na rede pública. Que loucura, mas além de procurar seu ginecologista, pode também encaminhar sua pergunta para o nosso e-mail, né, que está aí embaixo, que a doutora Quitéria terá o maior prazer em responder. Bem, mas nós já homenageamos o consumidor com a presença do doutor Vieira. Já falamos um pouquinho também sobre a questão da saúde da mulher. Deixa eu só dar um lembretezinho. Existe um nódulo chamado fibroadenoma, que é um nódulo também que é endurecido, porém ele é móvel. Esse nódulo ele é benigno. Ele é benigno. Mas só vai saber se fizer o exame, que é a mamografia ou a ecografia, junto com a mamografia que é solicitado pelo médico. Infelizmente, 37% da população que tem acesso na rede pública a fazer esse exame de mamografia. Né? E por que fixa em 50 anos? Quer dizer que o câncer de mama só vai chegar aos 50? Não. Hoje em dia o câncer de mama não tem idade. Pois é, mas se o governo limita, né? Limita porque talvez pela falta de mamógrafo, tem poucos mamógrafos, infelizmente, no Brasil. É uma coisa que não foi um investimento muito alto na prevenção do câncer de mama. Tanto é que umas ONGs não governamental é que está proporcionando essa campanha do mês rosa da saúde da mulher. Mas o importante é o seguinte, é o governo parar com essa besteira de querer limitar em termos de idade, né, a pessoa fazer o exame de câncer de mama. Se ela faz o autoexame, se percebe que existe algum nódulo ou alguma suspeita, independentemente da idade dela, ela tem que ser examinada, né? Tem que ser examinada e tem que procurar, sim, o profissional da área da saúde, o ginecologista ou o mastologista, para que ela faça o exame com o mastologista e si próprio fazer o autoexame. Bem, quero agradecer muito a doutora Quitéria e você já sabe, né? Você, mulher que tem, né, alguma suspeita ou tem algum questionamento, é só encaminhar o e-mail aqui para esse e-mail que está passando no caractere aqui embaixo, né? Que a doutora Quitéria vai responder. Mas nós não podemos passar para o esporte, Simplício, antes de falar que essa semana, né, no dia 1º, nós comemoramos o Dia do Idoso.
né? Graças a Deus a população brasileira cada vez mais está vivendo, né? Muito mais, e cada vez nós temos aí aumentado o idoso. Claro, Quitéria, você pode tudo, Quitéria. O idoso hoje, nós temos uma sobrevida muito boa hoje do idoso. Nós temos idosos hoje de 60, 70 anos que estão parecendo que tem 50. A qualidade de vida nossa melhorou muito. Você vê o Simplício, está com 50 de ninguém Melhorou vê, né? muito. Dá 49 para ele. O homem em si, ele nunca providenciou, nunca se preocupou em fazer sua modulação hormonal. É fundamental que o homem de 60, 50, 70 anos procure um médico para fazer sua modulação, procurar fazer seus exames. Hoje em dia você pode viver muito bem com 70 anos, andando, lúcido, fazendo. A longevidade saudável está aí. Graças a Deus essa medicina nova veio para exatamente prorrogar a nossa vida. Muito bem. Então nós temos que homenagear os idosos. Foi dia 1º, é uma pena que aqui no Distrito Federal, né, o governo nada faça em favor dos idosos, né? Mas isso, com o tempo, vai se conseguir construir. Eu costumo dizer que a cidadania é um processo em construção permanente, né? Mas vamos falar um pouquinho também, Quitéria. Eu sei que você não gosta muito de futebol, né? Você torce para que time, Quitéria? Bem, eu sou, pode falar, pode confessar. Não, é uma confissão pública, eu né? Sou Flamengo. Mas não tem problema, entendeu? Eu sou Flamengo no Rio. Não, mas mesmo assim você é bem-vinda, tá? Vamos falar um pouquinho, Simplício, sobre o Brasiliense na Série C. Rapaz, que beleza, o Brasiliense está lá, entendeu? Embolado lá no meio e com grande chance de classificar, né? Pois é, o Brasiliense vai ter um jogo decisivo. Com Santa Cruz, né? Com Santa Cruz, né? O jogo dificílimo lá no Arruda. Né? O lá estádio Arrudão, deve né? estar lotado, né? Vai estar lotado no dia. O Arruda tem uma. O Arruda já lota. O Santa Cruz tem uma torcida extraordinária. Inclusive aqui no programa Tribuna Livre, né? Uma das melhores médias de todos. O João Eduardo Zisman torce pro Santa Cruz. Isso, exatamente. É o chefe, né? O chefe é chefe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Né? E o Santa Cruz tem uma das melhores médias de todas as séries, juntando Série A, Série B, Série C. O Santa Cruz está sempre no topo das médias. Mas esse jogo para o Brasiliense é chave? Esse é decisivo. Decisivo. Né? O Brasiliense tem que buscar, inclusive, se não buscar um empate, tem que buscar a vitória. O que ele não pode é perder. Se perder, está praticamente complica fora. A situação. Temos aí Santa Cruz, o Fortaleza na briga, o 13, que no último final de semana... o Brasiliense empatou 2-2 com o 13 e temos também o CRB aí. E o Luverdense e o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa parece que vai ser decisivo nesse mais processo. Atrás. Mas ele tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos. Então, quer dizer, ele pode ser decisivo. Está muito disputado, mas esse jogo é decisivo até porque só faltam 2, né, Ribeiro? Então, tem esse jogo com o Santa Cruz lá no Recife e o próximo jogo do Brasiliense é contra o Cuiabá em casa. E aí fecha a fase. Então, o Brasiliense é muito importante esse jogo e vamos esperar que o Brasiliense se dê muito bem aí na Série C. Muito bem. E agora vamos falar também sobre o time da história mais bonita do futebol mundial, que é o Fluminense, né? Simplício, nosso time está invicto aí há 8 jogos, hein, rapaz? Que beleza, hein? O Luxemburgo acertou. E deu um padrão de jogo. Você vê que o Fluminense tem uma jogada agora, né? Que é aquela válvula de escape com birubiru, né? Que tinha com o Wellington Ney, né? E o armador é o Diego Cavalieri, né? O Fluminense é atacado, aí quando o Diego Cavalieri pega a bola, para o lançamento birubiru. Como o Felipe não faz a função dele mais, então o Cavalieri faz a função do Felipe de todo o time. Não está jogando com o Fred, mas o Luxemburgo começou a fazer um padrão de jogo muito interessante. Agora, mudando aqui o assunto, praticamente o Cruzeiro já é o campeão brasileiro. Pois é, eu ia te perguntar, 2013. Você é um intrometido, né? Você vai entrando na pauta assim, entendeu? Nem deixa eu conduzir a coisa, mas deixa eu conduzir de novo. Faz de conta que eu não ouvi você falando isso. O Brasil já tem campeão? Já o tem Cruzeiro? Campeão, acredito que existe 90% de chance de Cruzeiro, até pela tabela, porque o Cruzeiro... Acho que é 100% de chance, porque né? o Cruzeiro, além de ter um time bom, está substituindo bem os jogadores aí lesionados ou que ficam cansados durante a partida, mantém aquele padrão tático e aí vai jogar contra Ponte Preta, arrasou a Portuguesa Nossa no primeiro senhora, tempo. Alguém anotou a placa? Então vai pegar Vasco, Flamengo, que não estão muito bem no campeonato. E o Fluminense também, né? Vai pegar o Fluminense também. Então, quer dizer, o Cruzeiro está bem.
provavelmente campeão Botafogo também já está regateando, né? Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor. E quando se fala em direito do consumidor, nós temos aqui o papa desse assunto, que é o doutor José Vieira, né? Mas, doutor Vieira, muita gente tem perguntado, né? Que muitas vezes o seu nome é colocado, né? No Serasa, no SPC, e fica lá uma eternidade, né? Mas parece que existe um negócio chamado prescrição, né? Quer dizer, chega um determinado momento que o nome da pessoa não pode mais ficar lá no órgão. Como é que é isso? Explica pra gente. Bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. É verdade, o nome do consumidor não pode ultrapassar 5 anos no Serviço de Proteção ao Crédito. Isso tem que levar em consideração o prazo de prescrição da dívida. Tem dívidas que prescrevem com 10 anos, mas tem outras que prescrevem com 1 ano, com 2 anos. A dívida prescrita, o seu nome tem que ser eliminado dos registros do PROCON. E outra, mesmo que essa dívida persista, que você não tenha condição de pagar, esse registro no Serviço de Proteção ao Crédito não pode ultrapassar 5 anos. E outra, existe consumidores, fornecedores, aliás, que replicam esses registros. Isso é crime. E como fazer? Quando existir uma dívida prescrita com registro no Serviço de Proteção ao Crédito, você vá nesse órgão, peça uma certidão e entre na justiça procurando uma reparação de danos morais. Se esse valor não superar 20 salários mínimos, não precisa de advogado, no juizado especializado de pequenas causas. Agora, se superar 40 salários mínimos, procure um advogado de sua confiança e procure uma reparação de danos morais com o pedido de cancelamento desse registro no Serviço de Proteção ao Crédito. Bem, então o resumo da ópera é o seguinte, né? Quer dizer, se você teve seu nome inscrito no Serasa ou no SPC no ano de 2005 e de lá para cá a situação não se resolveu, não teve ação judicial, não teve nada, em 2010 o seu nome tem que sair tranquilamente do Serasa e do SPC. É isso, doutor Vieira? É verdade. Bem, então você já fica esclarecido. Mas o Tribuna Livre volta já já. Mas hoje nós estamos com a nossa bancada completa, né? Nós temos o nosso articulista político, João Eduardo Zisma, e temos também o repórter do Planalto, nosso festejado Luiz Solano, né? E vamos começar aqui com o Solano. Solano, qual o destaque que você tem aí? Bom, o destaque é a espionagem. A Dilma reclamou tanto da espionagem americana aqui no Brasil, mas a própria Dilma também pratica esse ato sujo, que é espionar o candidato à presidência da República, Aécio Neves, e também a população brasileira. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. E você, João, qual o seu destaque aí? Olha, aqui é cooptação, né? Uma semana tumultuada, terminando hoje o prazo das filiações partidárias, e parece que o governo ainda tenta dizimar as oposições, né? Quer tentar vencer uma eleição de WO. Então, esse é o destaque da semana. Parece estar acostumado, né? Bem, então vamos falar primeiro, né? Sobre esse destaque nacional. Como é que é essa história de espionagem aí, Solano? Veja bem, o presidenciável Aécio Neves declarou que está sendo espionado, inclusive, por membros do governo da presidente Dilma. Onde ele vai, por exemplo, uma determinada cidade, pela manhã à tarde chega um emissário do governo para anunciar a liberação de recursos, de verbas. Isso, então, está incomodando não só o senador Aécio Neves, como também a população brasileira. Agora, posso dizer para você que sem medo de errar, no Palácio do Planalto, exatamente no anexo 2, tem 2 salas que estão servindo de central de espionagem, fazendo um jogo paralelo aí com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN.
todos nós estamos sendo espionados. Agora, a presidente Dilma, ela condenou tanto o comportamento do americano, que o americano estava nos espionando a Petrobras, mas ela mesmo pratica isso. E ela vem acompanhando essa espionagem com lupa, para saber quem são os seus adversários, quem são seus inimigos no atual governo. Bem, então, pelo visto, Solano, a agenda do senador Aécio vai ficar superlotada, porque todo prefeito vai querer receber a visita do Aécio para logo depois receber a visita e os recursos financeiros do governo federal, né? O Aécio chega de manhã, à tarde tem um remissário do governo oferecendo aí 5, 10, 20, 50 milhões para que o prefeito toque essas obras. E isso é muito ruim, isso é antidemocrático. Agora, eu me preocupo, porque poderá haver, inclusive, um confronto entre o grupo do Aécio Neves ou de outro candidato e também o próprio grupo da presidente Dilma, o grupo do PT, que poderá levar algum erro a um caminho que não é certo dentro de uma democracia como é a democracia brasileira. O que você acha, Joãozinho, disso? Olha, quando se fala em espionagem, é uma coisa, a palavra é muito forte, né? Sobre todos os aspectos. Eu acho que isso aí é uma invasão completa que ocorre, invasão completa. Eu acho que, claro, em todo jogo político existem as antecipações, as precursões, você vai em cima, vai tentar demover o prefeito, o cabo eleitoral, de apoiar A, B ou C, em razão de seu próprio interesse, mas isso faz parte do jogo político. Agora, quando entram recursos públicos, segundo a denúncia do Solano... E a máquina do Estado, né? E a máquina do Estado em favor de uma candidatura ou de um partido, isso é crime. É crime. É crime eleitoral. Né? Na melhor das hipóteses, é um crime eleitoral. E me diga uma coisa, voltando, já falando ainda em espionagem, né? E antes de entrar no assunto, no seu destaque, e como é que ficou aquela história daqueles fakes criminosos, os perfis criminosos aqui do GDF? Já teve alguma notícia? Olha, o processo me parece que continua em andamento. As oitivas já começaram a ser realizadas. As pessoas estão sendo ouvidas? Estão sendo ouvidas pela Justiça, pela Polícia. E é um processo que agora é acreditar no desfecho dele, agora judicial. Do ponto de vista prático, houver a queda dos dois secretários, o secretário de Comunicação e o secretário de Imprensa, que, se não estavam envolvidos diretamente, mas, vamos dizer assim, era uma área sob responsabilidade deles. Se eles não conseguiram coibir ou se estavam envolvidos, aí é uma outra questão que vai ser apurada durante as investigações. Mas o efeito prático, pelo menos por enquanto, é isso. Punição até agora só para os dois secretários que perderam os cargos. A punição foi a perda do cargo. Bem, mas já que vocês dois... Vou fazer um desafio aqui para vocês dois. São dois jornalistas que fazem investigações mesmo, que vão a fundo. Alguém sabe já onde é que está os 200 mil que o João Dias jogou lá na mesa do ex-secretário Paulo Tadeu? Eu gostaria de saber, pelo menos, o dinheiro que poderia ser aplicado em alguma obra social aqui na capital federal. Você tem notícia aí? Mais uma notícia realmente, se está em algum inquérito, se está depositado em algum lugar, enfim. Eu não sei, o João Dias jogou os 200 mil, mas não... Isso é um fato, né? Quer dizer, que aconteceu, aconteceu. Quando foram contar o dinheiro, já não tinha mais 200 mil. 51 mil já tinha sido surrupiado em 15 minutos, também. Quando chama a polícia, já... Então, e esse fato se deu dentro do Palácio do Buriti. Esse é o fato que vai marcar esse governo por décadas e décadas, né? É um absurdo completo. Então, se aquela moça é a pastinha, o João Dias é a pastona, porque para levar 200 mil é muito dinheiro, né? É um caminhão, é um basculhante para levar o dinheiro. Surpreenda, o João Dias provavelmente será candidato nas próximas eleições. Certo. Algum partido andou filiando o João Dias por aí. Nós vamos saber só a lista dos filiados a partir de segunda-feira, né? Então, falando em filiados, João, você tem um destaque, né? O seu destaque aí parece que tem a ver com o GDF. Veja bem, é um destaque, não partiu, vamos dizer assim, a denúncia, o furo da reportagem não partiu da gente. Isso foram denúncias que vêm acontecendo ao longo desses meses que antecedem aí esse período de filiação. Denúncias, inclusive, foram veiculadas na grande mídia.
de cooptação através de cargos, né? E a gente não sabe se envolve outras coisas além do cargo. Já teve denúncias de que lá no DF Trans todo mundo tinha que ser filiado ao PPL, aquela coisa toda. O Diário Oficial me parece que comprova a existência dessas trocas, né, desse escambo aí entre você filia no meu partido, que eu te dou um cargo aqui. Isso foi muito grave. E essa semana que findou aí, que encerra hoje o período, sábado hoje, encerra o período das filiações, essa foi uma semana muito tumultuada no setor, no segmento partidário. Você, como dirigente partidário, você viu como é que foi a luta para você manter seus candidatos, porque o jogo foi muito bruto. Tá, mas objetivamente, o que está acontecendo? O governo está botando pré-candidatos em cargos do governo para poder... Em cargos do governo, é o seguinte, ele escolheu os partidos... Quer dizer, é partidarizar mesmo a máquina administrativa. Ele escolheu os partidos que estão na base de sustentação, aqueles de mais confiança, e ele tentou desmobilizar as oposições que estavam montando suas estruturas, montaram suas estruturas para concorrer nas eleições futuras, e pegava um candidato daqui, olha, meu amigo, te ofereço 10 cargos aqui no órgão X, 10 cargos nos órgãos Y, e com isso eles foram, você vai para esse partido tal, você vai para esse partido tal, quer dizer, virou um escambo de fato, uma troca, um troca-troca. E a moeda são os dinheiro público, porque é cargo público, é dinheiro público. Porque a gente não sabe se fica só na questão dos cargos, né? O Ministério Público Eleitoral está bastante atento, vem observando, recebeu essas denúncias já ao longo desse período todo, que é uma coisa que não é só agora, recente dessa semana, é uma coisa que vem acontecendo já ao longo de alguns meses. O Ministério Público Eleitoral recebeu a denúncia, está atento e corre o risco, mas muito iminente, muito provável, de que haja impugnação de uma legenda completa. Certo. Porque só assim a gente vai poder, pelo menos, regularizar uma situação que é absurda, né? O governo não pode interferir dessa forma num processo partidário, né, numa escolha pessoal de cada cidadão que pretende disputar. E até porque esse cidadão que correu nesse escambo, ele já não é um cara bem intencionado. Né? Ele já não poderia ser votado de forma alguma. O que você acha, Solano? É um assunto muito complicado, essa troca-troca de partidos. É uma ameaça, e digo aqui, é uma ameaça à democracia, porque pode aparecer um maluco por aí e decretar alguma coisa além do que você pensa. Então, eu acho que essa negociação envolvendo o dinheiro público é muito séria. E o Ministério Público deve ficar atento, deve fiscalizar, porque... tem que ser atuante, tem que mostrar o serviço. Você não pode trocar, não pode trocar o cargo, olha, você... troca de partido, vai para o meu partido, se leva, porque eu vou te oferecer isto. Isto é chantagem, isto é corrupção eleitoral e que deve ser apurado pelas autoridades que cuidam desse mecanismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O quadro sucessório em Brasília estava mais ou menos caminhando no sentido de termos uma candidatura de oposição muito consistente, muito forte, unindo, né, os caciques históricos, né, da política do Distrito Federal. De repente, inclusive, se anunciava como praticamente certo, né, o rompimento da aliança PT-PMDB. Né, e até se especulava que o vice-governador Filipelli poderia ser o candidato de unidade, essa coisa toda. De repente, o vice-governador, no almoço, anuncia que possivelmente ficará novamente com o PT, né, reeditando a aliança de 2010. Joãozinho, o que você acha que pode ter acontecido aí para motivar essa situação? Porque já se viu que, em termos ideológicos, não tem nada a ver com ideologia, né? Não, houve um esgarçamento da relação entre o PMDB do vice-governador Filipelli e o PT do governador Agnello ao longo desses últimos 3 anos. Né? A sanha na divisão dos cargos e atribuições e verbas e administração das verbas públicas causou esse esgarçamento, porque
O Partido dos Trabalhadores é um partido que ele tem uma militância enorme, um séquito de funcionários públicos que quiseram ocupar os cargos, né, da divisão que foi... Nós ganhamos, então deixa a gente tomar conta, né? Mas aí o acordo previa esse compartilhamento dos cargos que não estava sendo respeitado, né? E aí, com a exoneração do administrador de Santa Maria, Névito, né? O Névito Sangue Bom, Teve né, denúncias, né? em que pese todas as denúncias, mas ele é uma figura de certa importância. E o PMDB tinha que no ser PMDB local, consultado antes, né? Será candidato, Por delicadeza provavelmente. até. E não foi consultado, foi exonerado de forma, assim, rapidamente. E isso aí agravou ainda mais a relação, que é uma relação de amor e ódio, né? É uma relação que é baseada na divisão dos cargos, né? Dos cargos públicos. Muito bem, o Filipelli já acenava algumas vezes que estava disposto a ser o nome das oposições, muito embora o Filipelli é governo, né? Esteja do governo, faz parte do pior Também governo. precisava saber se as oposições queriam que ele fosse o nome, né? Faz parte do pior governo que o Distrito Federal já teve. É verdade. Mas, de toda sorte, o Filipelli, muito competente do ponto de vista de bastidor, o Filipelli conseguiu até retomar uma relação histórica que ele tinha com o seu padrinho, o ex-governador Joaquim Roriz, né? Prometeu mundos e fundos, tentou fazer uma composição, esteve conversando com o ex-governador José Roberto Arruda. Mas, enfim, o Filipelli sucumbiu, mais uma vez, aos interesses maiores de uma coligação ou de um término de governo ou de uma divisão de cargos mais equitativa entre PMDB e PT. É isso que dá para a gente depreender de toda essa história. Essa é a sua leitura e a sua, A Solano? minha leitura é que o PMDB sempre gostou de ser vice. Vai ser vice do Agnello. Foi oferecida a vaga de senador para o Michel Temer, mas ele já disse que quer continuar a ser vice da Dilma. E assim por todos os estados brasileiros. O PMDB, Então você quer dizer que está no DNA do PMDB? Ser vice. Então vai ser assim a vida toda. E com certeza o Tadeu Filipelli vai ser o vice do Agnello Queiroz, dentro da política que ele certamente traçou para os próximos 4 anos. Agora eu vejo um quadro, João, muito interessante, né? Nós temos aí, eu pessoalmente estive lá no ato de filiação da deputada Eliana Pedrosa ao PPS. Rapaz, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque você reencontrou aquele clima de campanha, realmente estava uma coisa, né? Tinha mais ou menos umas 1.500, 2.000 pessoas no auditório lá da Câmara Legislativa. Né? Nós tivemos presente também, tivemos juntos. Você teve dificuldade de entrar porque você é um pouco mais espaçoso e tal, né? Eu não, eu fui... Tá difícil, pro grandinho fica difícil. Mas a candidatura, da pré-candidatura da deputada Eliana Pedrosa, lançada oficialmente no ato de filiação, através do secretário-geral. Prestigiado por toda a cúpula do pelo PPS presidente Nacional, né? do PPS Nacional, Roberto Freire, pelo secretário-geral do partido, deputado importantíssimo, deputado Rubem Bueno, né? Lançaram a deputada. Me parece que agora a Eliana começa num processo interessante, que é um processo de convergência das oposições ao nome dela. Não sei se isso vai ser possível com todos os integrantes da oposição ao governo Agnello, mas me parece que ela deu um passo à frente, saiu bem, a escolha do partido foi interessante, e eu creio que a deputada hoje já é um grande player para a disputa eleitoral de 2014. Mas o ato de filiação da deputada Eliana Pedrosa realmente foi um ato muito prestigiado, tanto pela cúpula nacional como pela população, né? Tinha de 1.500 a 2.000 pessoas no auditório, eu pessoalmente estive lá, né? Mas nós vamos
possivelmente, né, ter a oportunidade de avaliar no próximo programa, né, as nominatas de todos os partidos. Vamos saber quantos partidos vão poder lançar efetivamente candidatos majoritários, candidatos ao governo, candidatos ao Senado, né? Mas isso é assunto para o próximo programa. O nosso tempo é muito curto, né? Então nós temos que encerrar o nosso programa agora, mas antes eu quero agradecer ao Restaurante Esquina Mineira, quero agradecer aí a Prismac Turismo, quero agradecer meu amigo João Eduardo, Luiz Solano, né, nosso festejado repórter do Planalto, mas principalmente quero agradecer a você, telespectador, pela sua paciência, pela sua audiência, e se Deus quiser, no sábado que vem estaremos juntos novamente no Tribuna Livre. Até lá!